Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi gerado com o apoio de inteligência artificial, revisado e adaptado para fins educacionais. Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta matemática que é, na verdade, a chave para uma boa gestão pública. Vamos focar na precisão. Aquela precisão necessária para administrar os recursos de todo mundo, sabe? Transformando a matemática numa verdadeira aliada. Pode parecer um absurdo, né? Mas olha, a verdade é que dominar as conversões básicas de medidas é exatamente o que separa uma gestão eficiente de um grande desperdício de dinheiro público. O risco aqui é altíssimo e essa habilidade é, sem dúvida, essencial. Pensa só um pouquinho. Calcular a quantidade de asfalto para uma rua, o espaço para um novo posto de saúde, ou a capacidade de um reservatório. Tudo isso depende de um entendimento muito claro das medidas. É o dia a dia do administrador público, não tem como fugir. Então, vamos começar pelo mais básico, né? Pela fundação de todas as outras medidas, o comprimento. Comprimento, basicamente, mede uma linha reta. É a distância de um ponto até outro. Quando o governo compra quilômetros de cabos de fibra ótica ou mede a extensão de uma ciclovia, é exatamente do comprimento que a gente está falando. E aqui está o primeiro número mágico que a gente precisa guardar: 10. Toda e qualquer conversão de unidade de comprimento no sistema métrico se baseiam em multiplicar ou dividir por 10 a cada passo. Simples assim. Agora, o legal de ver essa tabela é como ela visualiza essa regra. Cada casa que a gente anda para a direita multiplica por 10. Cada casa para a esquerda a gente divide por 10. É como se fosse um mapa bem claro para nunca mais errar uma conversão dessas. Isso aqui ilustra perfeitamente a aplicação prática. Imagina, uma licitação pede 2,5 quilômetros de cabo, mas o preço é por metro. Sem pânico. São 3 passos para a direita na nossa escala, isso significa multiplicar por 1.000. Resultado, 2.500 metros. O cálculo exato para um contrato preciso. Ok, dominamos a linha, agora vamos para a superfície. A gente vai passar para a segunda dimensão e ver como a coisa toda evolui. A área é sobre medir espaços planos. É só pensar na planta de um escritório, no tamanho de um parque ou na área de um terreno que vai ser desapropriado. Aqui, a gente não está mais falando de uma linha, mas de um espaço com comprimento e largura. Então, se para uma dimensão o fator era 10, para 2 dimensões o fator é 10 ao quadrado. Ou seja, 100. Esse é o nosso segundo número mágico. Cada passo na escala de conversão de área equivale a multiplicar ou dividir por 100. A lógica se mantém. E aqui tem um termo que é crucial para qualquer pessoa na área pública, o hectare. É uma medida agrária muito, mas muito comum em editais e projetos. Um hectare, para a gente visualizar, nada mais é do que um quadrado de 100 por 100 metros, o que dá um total de 10.000 metros quadrados. Vamos para outro exemplo prático. Uma sala tem 800 decímetros quadrados, só que o piso é vendido por metro quadrado. É só um passo para a esquerda na escala, de decímetro para metro. Então a gente aplica nosso fator 100, divide 800 por 100 e pronto, chegamos a exatos 8 metros quadrados. Compra correta, sem nenhum desperdício. Bom, já vimos linha e superfície. Agora, vamos adicionar profundidade e entrar de vez na terceira dimensão, o volume. Volume mede o espaço que alguma coisa ocupa. É a capacidade de uma caixa d'água, o volume de concreto que vai ser preciso para uma obra, ou o espaço de armazenamento num almoxarifado. Agora a gente está falando de 3 dimensões. E seguindo a nossa lógica, se uma dimensão tem fator 10 e 2 dimensões têm fator 100, para 3 dimensões, o fator é 10 ao cubo. Nosso terceiro e último número mágico é 1.000. Cada passo na conversão de volume significa multiplicar ou dividir por 1.000. Agora, muita atenção aqui, porque este é o ponto-chave. Existe uma ponte direta entre a medida de volume e a de capacidade. E a chave é esta. 1 decímetro cúbico, ou seja, um cubinho de 10 por 10 por 10 centímetros, tem a capacidade de exatamente 1 litro. A consequência dessa relação é incrivelmente poderosa e bem fácil de lembrar. Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, então 1 metro cúbico, que é 1.000 vezes maior, vai comportar exatamente 1.000 litros. Isso simplifica tudo! Vamos ver no caso do reservatório. Se ele tem 15 metros cúbicos de volume, e a gente já sabe que cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, a conta é direta. 15 vezes 1.000 nos dá a capacidade de 15.000 litros. Simples, rápido e, o mais importante, preciso.
Então, no final das contas, o que a gente realmente precisa guardar? Tudo se resume a essa nossa chave mestra. E aqui está: comprimento, fator 10, área, fator 100, volume, fator 1000. Com este quadro em mente, dá para resolver a grande maioria dos problemas de conversão que aparecem na administração pública. É a base de tudo mesmo. E é fundamental entender que dominar isso vai muito, mas muito além de passar numa prova. A gente está falando de um pilar da boa governança. A precisão nas medidas garante que a lei de licitações vai ser cumprida, obedece ao princípio da eficiência lá da Constituição, permite orçamentos realistas e, talvez o mais importante de tudo, evita o desperdício de dinheiro que pertence a toda a sociedade. Essa frase resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Saber medir corretamente não é uma habilidade técnica qualquer. É um componente da integridade, da ética profissional de quem serve ao público. E com isso, fica a reflexão. O conhecimento está aí, a chave mestra foi entregue. A questão agora é: como essa ferramenta pode ser usada para construir uma gestão pública cada vez mais eficiente e mais íntegra? Fica o pensamento.